Olá, amigos e amigas de São José do Rio Preto. Estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Esse programa tem por objetivo discutir a saúde de Rio Preto, a saúde do passado, do presente e do futuro. Esse programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina, chefe da Unidade de Transplante do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP e é nosso pró-reitor de pós-graduação. Nesta bancada, por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Porque nós sempre temos ao nosso lado pessoas com vivência extremamente importante para compartilhar conosco a evolução da saúde em nossa cidade. Hoje nós temos a professora Suzana Margarete Agege Lobo, ou seja, Suzana Lobo. A professora Suzana Lobo é uma das mais brilhantes docentes da nossa faculdade, com uma carreira acadêmica fantástica. Só para os senhores terem uma ideia, o parque tecnológico que nós temos hoje de UTI no Hospital de Base é fruto do desenvolvimento da professora Suzana e sua equipe. A professora Suzana também ela tem uma atuação muito importante na área acadêmica. Ela é professora, doutora, ela é diretora de pesquisa e ela tem uma interlocução com várias universidades no exterior. E uma das mais importantes é a Universidade da Bélgica, com o professor Louis Vincent. É um grande estudioso da infecção e ela está aqui hoje para falar conosco de todas essas suas atividades acadêmicas, atividades de pesquisa. E a primeira questão para a professora Suzy é: professora Suzy, explica para a população o que é uma UTI. Professor Renato, professor Braille, obrigado. Inicialmente, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui nesse programa com vocês e poder falar um pouco da unidade de terapia intensiva, né? E principalmente do que é um intensivista. Então, a unidade de terapia intensiva é o local onde estão os pacientes mais graves, né, que têm maior risco de instabilidade ou risco de vida. E por que eles estão lá? Porque é o local do hospital onde concentra toda a tecnologia de monitorização dos aparelhos mais avançados para dar suporte aos órgãos, ao pulmão, ao coração, ao rim, né? Além disso, de ter uma equipe multidisciplinar, né, todos os recursos humanos necessários especializados para uma recuperação de um doente muito grave. Então, a equipe, além do médico, é formada por enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogo, farmacêutico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional. Quanto mais complexa a UTI, né, mais profissionais são necessários, visando aí não só a necessidade, né, a nossa busca de tirar um doente com menos sequela possível, um doente vivo e bem da UTI, mas que ele volte para a comunidade e que ele consiga voltar às suas atividades habituais, produtivamente, com uma melhor qualidade de vida possível. Hoje nós temos resultados melhores em termos de sobrevida e a nossa busca não é só mais sobrevida, mas também qualidade de vida, voltar a trabalhar e voltar às suas funções da mesma maneira que ele tinha antes de ir para uma UTI. Então, muitas pessoas me perguntam, professora Suzy, a respeito de quantos leitos o Hospital de Base tem de UTI. Muitas pessoas perguntam, afinal de contas, quantos leitos existem lá na UTI? Eu sempre digo que é mais que uma UTI, mas explique quantos leitos a gente dispõe, porque faltam leitos de UTI no Brasil inteiro. Aqui no Hospital de Base o número é grande, lógico que não consegue atender todos que a gente gostaria, mas consegue fazer muito pela população. Isso a gente tem muito orgulho de dizer que no Hospital de Base, perto do que a gente vê no restante do Brasil, nós temos um número bastante grande de vagas de UTI. Nós temos cerca de 110 leitos de UTI no hospital de 800 leitos, né? Só na nossa unidade são 60 leitos de UTI. E todos os leitos muito bem equipados.
Num país em que a gente vê que falta leitos, né, que os pacientes estão nos corredores, eu posso dizer que nós temos uma UTI nós temos, relativamente a outros estados, um número bem melhor de leitos, mas ainda não atende a demanda da população, nem nossa, nem o que a gente vê no Brasil e no mundo é cada vez a população vive mais, né? Nós temos mais e mais idosos, mais pessoas sobrevivendo a doenças graves, mais terapêuticas intervencionistas, cirúrgicas, em que nós precisamos cuidar desses pacientes e precisamos de mais leitos de UTI. Né? Diga uma coisa, professora Suzy. Olha, o telespectador, a doutora Suzana, todo mundo a conhece como professora Suzy. É mais fácil, né? E ela é uma pessoa muito alegre, uma pessoa que está sempre de bem com a vida. O que é importante dentro de uma UTI também, nós vamos falar um pouquinho disso. Mas eu queria que ela dissesse para a gente que já se falou que nós temos dentro da UTI, tem fisioterapeuta, tem enfermagem, é lógico, tem psicólogo, etc. Você imagina quantas pessoas trabalham com você, porque o rodízio é grande, né? A pessoa não aguenta ficar muitas horas na UTI, então há um turnover, uma mudança de pessoas bastante grande. Quantas pessoas estão sob o seu comando, assim, desse jeito, como se fosse do exército? Olha, eu não saberia dizer agora, mas eu posso dizer uma coisa. Ali no caso, só no nosso serviço nós somos 50 leitos. Mas para cada 10 leitos nós temos um médico de plantão, um médico diarista, intensivista que fica todos os dias. Nós temos um enfermeiro, um técnico de enfermagem para cada 2 leitos, um fisioterapeuta, um psicólogo para cada 20 leitos. Né? Então isso, na verdade, a gente dimensiona para cada 10 leitos a equipe, a unidade. Então como 10 Nós provavelmente temos mais contando técnicos e todas as escalas de plantão, mais de 120 profissionais trabalhando na nossa unidade. Além disso, você já falou rapidamente, doutora Suzana, a respeito de equipamento, né? Quanto é importante uma UTI estar muito bem equipada? Faz diferença para o paciente o respirador que se usa, o monitor que se usa, as bombas de infusão que se usam? Na realidade, a UTI passou a ser um ambiente altamente tecnológico. E como que o pessoal é treinado para isso, além de tudo? Professora Suzy, eu vou pedir para guardar essa resposta para o segundo bloco, que nós estamos terminando o primeiro bloco, e no início do segundo bloco também eu quero falar da importância da doutora Suzy no transplante de fígado de Rio Preto. Voltaremos, por favor, no Mude de Canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto mudou muito mais. Mais entrevistas. Mais eventos, mais festas. Muito mais informações. E também mais apoio às entidades assistenciais. Mais interação. Mais festa, mais rodeio. Aqui a Banana engole o macaco. Segura essa emoção. E também mais filmes e desenhos. TV Rio Preto. Aqui somos mais Rio Preto.
para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida. Nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos, estamos voltando com o segundo bloco do programa Saúde e Companhia. Antes de passar a palavra para a professora Suzy, eu gostaria de fazer um testemunho. Já esteve aqui o doutor Lobo, que é o esposo da doutora Suzy, que é o anestesista que trabalhamos juntos desde o início do programa. Mas o transplante de fígado para se inserir em Rio Preto foram preciso que alguns médicos fossem até a Inglaterra rever a experiência de transplante. E a professora Suzy foi uma delas, foi ganhar experiência em UTI e em transplante de fígado. Depois disso, ela voltou anos depois, foi para a Bélgica, onde passou muitos anos fazendo a sua formação, que nós vamos discutir aqui a seguir, em pesquisadora. Professora Suzy, o professor Domingos Marcolino Braille perguntou o seguinte: o que foi que a UTI teve de mais avançado nos últimos anos, em termos de aparelhagem? A aparelhagem na UTI é fundamental, é claro. Quanto mais a tecnologia avança muito, nós temos monitores cada vez mais precisos. Hoje nós podemos monitorizar todas as funções, a função cerebral, a função renal, a função cardíaca, todos os parâmetros fisiológicos extremamente importantes. E é claro que quanto mais sofisticada a UTI, mais nós temos em termos de monitorização. Mas muito mais importante do que um monitor, né? Um monitor, ele não é capaz de cuidar de um doente. E nós precisamos de, na frente do monitor, ter uma pessoa extremamente treinada, com conhecimento profundo sobre os parâmetros que aquele monitor vai dar. Então, o profissional, na verdade, né, o conhecimento do profissional, o treinamento do profissional, tudo isso é absolutamente fundamental. Eu gostei quando você falou do profissional, porque não é só o médico. Fica a impressão assim que o médico é que está responsável por tudo que acontece na UTI. Na realidade, todos têm que saber de todos os equipamentos. A pergunta que ficou assim, Suzy, que acho que o telespectador está muito interessado nisso, é como é que é feito o treinamento desse conjunto de pessoas que a gente costuma chamar de equipe multidisciplinar da saúde, algo assim, não é verdade? O treinamento para o intensivista, ele é bastante profundo, ele leva bastante tempo. Para a formação do intensivista, geralmente no caso do médico, são 2 anos de clínica médica, ou de cirurgia ou de anestesia, mais 2 anos de terapia intensiva e uma educação continuada o restante da vida. Todos os dias o exame é extremamente difícil, né? E isso se faz em todos os níveis, do fisioterapeuta que trabalha com doente grave, do enfermeiro que trabalha com doente grave, né? Todos são muito bem treinados. Eu acredito que a equipe multiprofissional é importante em todos os lugares do hospital, mas eu acho que não tem nenhum lugar do hospital que é mais importante do que a terapia intensiva. O doente grave, o doente criticamente enfermo, esse precisa de todos os níveis de cuidado de uma equipe muito integrada, que passa a visita junto, que define junto o planejamento, né, do tratamento que vai ser feito com esse doente. É extremamente importante. E essa equipe integrada, multidisciplinar, nos últimos 10 anos, tem feito muita diferença nos resultados. Tá? E uma das coisas interessantes que eu tenho visto é o seguinte: todos os dias nós temos estudos aí que procuram diminuir a mortalidade de pacientes graves na UTI. E para nossa surpresa, os resultados mostram que não são drogas novas que custam milhões de dólares que têm determinado uma melhor evolução. Não são equipamentos ultra sofisticados. E muitas vezes são coisas muito simples, como, por exemplo, manter um doente com menos sedativo, mais acordado, com mais fisioterapia e terapia ocupacional, movimentando, andando na UTI. Existe aquele ditado, não é ditado, na verdade é uma afirmação: cada dia que o doente fica acamado e sem movimentação, ele envelhece
bastante, né? Vai perdendo as funções fisiológicas. Perde as funções e aumenta o risco de infecção, perda muscular, sequelas, né? É grave, né? Cada dia que passa, o indivíduo vai envelhecendo geometricamente, é isso? Exatamente. Outra coisa extremamente simples, né, uma medida para dar outro exemplo, que são coisas que não têm custo nenhum, que a gente chama de um checklist. O que é um checklist? De segurança. É a equipe toda junta, passar todo dia e escrevendo, né, anotando o que cada um vai fazer, né, fazendo uma avaliação, como se fosse um piloto de um avião. O piloto do avião, quando ele entra dentro do avião, ele tem que checar item por item, obrigado a checar o que vai acontecer. É exatamente o que nós fazemos com um doente grave, para que não haja nenhuma falha. Isso é feito pelo médico, pela enfermagem, pelo técnico, de forma que várias pessoas vão manter esses processos de segurança e impedir que acidentes aconteçam com esse doente. Uma das preocupações de todos os pacientes e os familiares que se internam é querer saber o que é que se tem feito para diminuir a infecção hospitalar, infecção cruzada. Quais são os cuidados hoje que são tomados na UTI, além desse checklist, quando a professora Suzy fala do monitoramento, é como se fosse um Big Brother, né? Então tem todos aqueles aparelhos onde o médico e toda a equipe multidisciplinar vai monitorando de oxigenação cerebral a função urinária. Mas nada, como ela afirmou com muita segurança, e é vital, nada vai substituir a formação do médico. A formação do médico é que decide, assim como a do piloto, quando é que esse avião pousa e decola muito bem. E a infecção hospitalar, professora Suzy? A infecção hospitalar hoje é o problema mais sério da humanidade. Nós estamos o que a gente considera já na era pós-antibiótica. Nós usamos tantos antibióticos e as possibilidades, tem antibióticos novos em teste, mas no momento, nós estamos num momento muito crítico. Quanto mais antibióticos nós usamos, tanto dentro do hospital como fora do hospital, as bactérias vão criando mecanismos de resistência, elas vão ficando resistentes a esses antibióticos. Os pacientes, quando chegam no hospital para uma cirurgia, né, para fazer às vezes uma cirurgia simples, eles já têm essas bactérias. E as bactérias que estão dentro dos hospitais, elas são mais resistentes ainda, porque é onde tem várias pessoas tomando antibióticos. Então, tem antibiótico no ar também, né, Suzy? Isso que é o grande problema. Tem antibiótico na comida, né? Tem antibiótico na comunidade, em todo lugar. E o problema da resistência bacteriana é extremamente grave. Isso quer dizer que a hora que esses doentes têm uma infecção, é muito mais difícil da gente combater essa infecção, né? A medida principal ainda é lavar as mãos. É uma medida. Telespectador, a medida mais importante que existe para evitar a infecção é lavar as mãos. Lembre-se, telespectador, isso é importante na sua casa também. Quando você chega do trabalho, você chega da cidade, lave as mãos. Nos Estados Unidos existe um costume que eu acho muito bom, de deixar os calçados também na porta, e a partir da porta você não caminhar com o calçado. O calçado sempre é contaminado, né? Mas as mãos, uma vez até escrevi um artigo sobre isso, muitos anos atrás, e eu consultando a literatura, a coisa mais importante que você pode pôr numa UTI é uma porta automática, porque todo mundo vai lá e põe a mão na maçaneta, e essa maçaneta fica contaminada e passa de um para o outro, etc. Existe também o estetoscópio que o médico usa, precisa limpá-lo, precisa passar álcool. O álcool também, ele esteriliza, ele tira as bactérias realmente, mas tem que ter um pequeno tempo, né, que nós aprendemos até recentemente. Demora 20 a 30 segundos para o álcool agir. Então não adianta você passar álcool e já. Não, tem que esperar 20 a 30 segundos, né, meio minuto. Aí o álcool já agiu, matou a maior parte das bactérias. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Boa pergunta, né? Muito boa. E, professor Braille, vamos para o próximo intervalo. Que pena, né? Está passando muito depressa hoje, viu? Porque a doutora Suzy tem tanta coisa para informar para a gente. Nós estamos muito interessados. E vamos voltar para o terceiro bloco, discutindo um pouco a linha de pesquisa de sepsis da doutora Suzy desenvolve dentro da nossa faculdade. Por favor, não mude de canal.
viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Faça seu plano e aproveite todas as vantagens que só a Unimed tem para você. Cuidar de você e de sua família, esse é o plano. Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto mudou muito mais. Mais entrevistas. Mais eventos, mais festas. Muito mais informações. E também mais apoio às entidades assistenciais. Mais interação. Mais festa, mais rodeio. Aqui é a Banana Engole o Macaco. Segura essa emoção. E também mais filmes e desenhos. TV Rio Preto. Aqui somos mais Rio Preto. Para que você possa compartilhar alegrias, experiências, novos desafios, sucesso, momentos especiais, qualidade de vida, nós compartilhamos com você a sua saúde. HB Saúde, o plano de saúde que está sempre ao seu lado. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o último bloco do programa Saúde e Companhia. Hoje, nos brindando aqui na bancada, a professora Suzy Lobo. E ela vai falar de uma linha de pesquisa extremamente importante, que é a sepsis. Primeiro, eu gostaria que a doutora Suzana explicasse para a população o que é uma sepsis, doutora Suzy. A sepsis é uma resposta inflamatória exagerada que ocorre em um paciente com infecção. Muitas pessoas têm infecção urinária, infecção no pulmão, né, uma infecção de pele. Isso não quer dizer que vai ter sepse. Alguns desses pacientes, isso não se sabe por quê, provavelmente geneticamente determinado, algumas pessoas respondem com uma inflamação muito desproporcional àquele quadro infeccioso. E essa inflamação ela é tão grande que ela começa a atacar os diversos órgãos do paciente, o pulmão, o rim para de funcionar, o coração fica fraco e o doente entra em choque. Vou explicar o que é choque? Porque o choque, pensa que é choque elétrico. Não, choque é quando fica sem pressão e pode até ter uma parada cardíaca. Esse doente precisa ser entubado, ficar num respirador, na UTI e tomando drogas para aumentar a pressão, né? E é assustador pensar no sentido de que no Brasil, a mortalidade da sepse ainda é muito alta. A mortalidade no choque, nessa forma mais grave, no Brasil, infelizmente, ela ainda pode chegar a 60% dos pacientes. A mortalidade no mundo, nos últimos 10 anos, caiu significativamente. Hoje, ela gira em torno de 20% para os casos menos graves, a 30% para os casos mais graves. E no Brasil, ela continua acima de 50%. Porque o diagnóstico está tardio, falta de hospital, falta de UTI, qual é a tua análise? A análise que se tem feito, né, e isso é em todos os estados do Brasil, a mortalidade ainda é bastante elevada, alguns estados mais que os outros, mas basicamente é a demora no diagnóstico, a demora para que se internar esse paciente na UTI. Muitas vezes falta de vaga nas UTIs, longos tempos de emergência ou até dificuldade de se fazer o diagnóstico nas unidades de saúde, nos ambulatórios e até mandar esse paciente para o hospital e ele conseguir um leito de UTI. Isso provavelmente é uma das causas do porquê que a mortalidade no nosso país, ela ainda é bastante elevada. Nós tivemos um exemplo aqui para o telespectador se lembrar, que foi da gripe suína, né, doutora Suzy? Teve várias reuniões, etc., porque o vírus da gripe suína é um vírus normal, não é, mas é um vírus comum, vamos dizer, é um vírus de gripe como os outros. Só que ele provoca no organismo uma grande reação, uma reação fundamentalmente do pulmão, é isso, né, doutora Suzy? E o indivíduo
mesmo você pondo no respirador, etc., ele não consegue oxigenar, o oxigênio não entra, porque existe uma alteração tão grande do parênquima, do pulmão, que ele não consegue oxigenar. Então vocês vejam, essa história da sepsis, a professora Suzy estuda muito isso, ela tem um laboratório só para estudar. E diga, doutora, por que você acha que aqui no Brasil a gente não atingiu isso? O doutor Renato já perguntou para você, mas o que nós podemos fazer, fora o diagnóstico precoce, etc., que na nossa cidade até que é razoável, o que mais a gente poderia fazer? Tem algum medicamento, alguma conduta específica que possa melhorar isso? Não, infelizmente não. A conduta é diagnóstico precoce, é pensar, né, quando é que nós vamos pensar em sepsis? É um paciente que tem um foco infeccioso e que tem uma resposta anormal, assim, muito exagerada. Em qualquer lugar. Não pense que tem que ser uma infecção grande, não. Às vezes é uma infecção até pequena, né, Suzy? Pode ser até qualquer porta de entrada, joelho, mas o importante é ver que o paciente está desenvolvendo uma resposta inflamatória muito grave, normalmente com febre alta, pulso muito acelerado. Às vezes cai a pressão arterial, ele começa a ficar confuso, principalmente se é um paciente idoso ou muito criança, desidrata muito rápido, pode ter confusão mental. É muito importante que nesses casos com paciente que tem infecção e que desenvolve esses sintomas, que ele seja levado rapidamente ao médico. E o mais importante, o que faz a maior diferença, é que o antibiótico seja dado o mais rápido possível e um foco, se tiver um foco infeccioso a ser retirado, né? Que, por exemplo, uma cirurgia, algum problema dentro do abdômen que tem pus, que isso seja retirado o mais rápido possível, que a cirurgia seja feita de forma rápida. Suzy, para as suas despedidas, então. Desta vez, da próxima vez você fica mais tempo. Professor Braire, professor Renato, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de estar falando um pouquinho da terapia intensiva, que às vezes assusta muito, né, as famílias. Quando tem um familiar, é uma época de muito sofrimento ter um parente dentro da terapia intensiva. Mas é o melhor lugar que a gente possa estar, né? Exatamente o que eu ia falar. Não tenha dúvida de que esse é um lugar que o doente a família, na verdade, tem que estar tranquila quando ele está lá, tem que ter uma interação também, não só entre os profissionais, mas entre as famílias e a equipe da UTI, né? E, por fim, só gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Obrigado, professora Suzy. Nós vimos aqui de uma maneira muito rápida o que tem sido uma carreira muito orgulhosa para a Faculdade de Medicina, a carreira da professora Suzy Lobo. Dificuldades e obstáculos são fontes valiosas de saúde e força para qualquer sociedade. Einstein, paz e saúde. Professor Braille. Vou deixar só uma mensagem aqui que é do meu professor, meu mestre. Nada resiste ao trabalho. A professora Suzy é um exemplo disso que eu estou dizendo. Ela é uma pessoa que trabalha bastante, estuda bastante, se dedica à faculdade de medicina, à sua pesquisa e a todo esse importante setor da saúde, que é perfeito bem-estar físico, psicossocial e espiritual desde 1958. Então fiquem em paz e com muita saúde.